Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer um quadro de abertura, uma cena inicial padrão de um céu azul ensolarado com algumas nuvens. Quando eu digo cena padrão, não estou querendo dizer uma cena genérica, tá? Trata-se apenas de uma cena corriqueira. Nesse caso, um céu ensolarado ele pode ser uma cena inicial, composição de uma abertura, ou mesmo uma cena de transição. É uma cena muito utilizada em mangás e animes, por exemplo. Então, inicialmente, abra um software de edição que você tenha algum domínio para trabalhar, né? No meu caso, eu estaria utilizando o Photoshop, onde você vai poder seguir um passo a passo para criar a cena. Mas se você entender o conceito, você vai poder tentar fazer isso em outro software também. A versão do Photoshop também não importa muito, tendo em vista que poucas ferramentas são modificadas de uma versão para outra. O que muda mais é a interface gráfica e tal. Talvez as propriedades mudem um pouco de lugar, mas você não vai ter muita dificuldade em encontrar as configurações. Muito bem. Vá até a barra do menu, clique em Arquivo, Novo, ou use o atalho Ctrl N e crie uma área de 1920 por 1080 pixels. Venha na camada, destranque-a clicando no cadeado e clique duas vezes para renomeá-la. Vamos colocar Céu Azul. E para efeitos técnicos, pegue o costume de evitar utilizar acentos, tá? Venha em Definir a cor do primeiro plano, clique duas vezes e selecione um azul claro, do seu gosto. E pressione Alt Delete ou Alt Backspace para preencher a tela com a cor definida. E pronto. Teoricamente, temos o nosso céu. Claro que vamos trabalhar mais na composição dele, né? Agora, vamos criar o nosso primeiro elemento, o Sol. Vamos vir aqui em Criar uma nova camada e renomeie para Sol. Pegue o costume de sempre usar elementos ou grupo de elementos separados por layers, beleza? Vá até as ferramentas e selecione as formas geométricas. Clique e segure o botão esquerdo do mouse em cima dessa pequena seta para abrir mais opções da ferramenta. Escolha a ferramenta Elipse. Certifique-se que ela esteja selecionada e escolha uma posição para fazer o seu sol. Clique e segure o botão esquerdo do mouse e arraste na diagonal até o tamanho que você julgar ideal. Segure o Shift para que o círculo não fique distorcido. Selecione a cor branca e esconda o painel de propriedades. Aperte a tecla V para selecionar a ferramenta Mover, para que você possa mover a elipse. E pronto, temos o nosso Sol. Ou a nossa Lua, dependendo da cena em questão, né? Calma, nós ainda vamos melhorar isso aqui também. Crie uma nova camada e renomeie como Luz Solar. Vá até a barra de ferramentas e selecione o degradê. Volte a cor primária para branco. Selecione a propriedade degradê radial. Certifique-se que ela esteja selecionada. Clique no centro da elipse. Segure o botão esquerdo do mouse e arraste a linha na diagonal até uma distância considerável. E solte. Pronto. Agora as coisas estão ficando melhores, né? Bem, agora vamos trabalhar em um novo elemento. As nuvens. Existem inúmeras formas de você criar uma nuvem. E tanto uma nuvem com aspecto mais infantil, até uma nuvem mais realista. Existem formas mais simples e rápidas, até as mais demoradas e complexas. Neste vídeo, eu vou mostrar uma das formas mais simples e rápidas de se fazer uma nuvem realista, que é através de brushes. Vá até a internet ou algum banco de imagens que vocês tenham e peguem uma imagem de alguma nuvem. Vá em Arquivo, Abrir, ou utilize o atalho Ctrl O. Selecione as imagens e clique em Abrir. Dependendo da imagem que você conseguir, ela pode tanto conter um fundo, como o próprio céu azul, por exemplo, ou conter um fundo transparente. Então vou mostrar a vocês como proceder em ambos os casos. Pode ver que as imagens são as mesmas. Eu simplesmente retirei o fundo de uma delas. E como você consegue uma imagem com um fundo transparente? Bem,
Basta você vir aqui nas ferramentas de pesquisa das imagens do Google, selecionar cor e colocar transparente, ou buscar por imagens PNG. Bem, vamos iniciar pela forma mais simples, que é com a imagem sem o fundo. Basta vir em Editar, definir pré-definição de pincel, renomear o brush e pronto. Se viermos aqui fazer um novo céu e selecionar a cor branca para as nuvens, pronto! Temos uma imagem com aspecto mais realista. Claro que, assim, vai depender muito da qualidade da imagem que você pegou. Quanto mais definida ela for, mais realista será seu brush. Ah, outra coisa. Eu estou utilizando a imagem completa como exemplo para vocês, para ser mais rápido. Mas nesse caso aqui, que temos mais de uma nuvem, como que você poderia estar fazendo, né? Você vai vir aqui na ferramenta Laço, ou utilizar a tecla L, e fazer uma seleção unitária segurando o botão esquerdo do mouse e contornando a imagem em questão. Aí, basta fazer o mesmo processo, vir aqui em Editar, definir pré-definição de pincel, renomear e gravar. Beleza? Eu só não vou gravar agora porque eu já tenho estes brushes salvos individualmente. Bem, agora vamos para a segunda imagem, com o céu azul de fundo. Aqui você terá um pouco mais de trabalho. Primeiramente, vá em Imagem, Ajustes, Preto e Branco. E nesse painel, a gente vai ter que escurecer o céu e destacar as nuvens. Então, basta diminuir os tons de ciano e dos azuis, né? Até que o fundo fique completamente preto e as nuvens destacadas. Aí é só dar um OK para confirmar. E agora é o seguinte, como para fazer o brush, o Photoshop ele reconhece somente a parte preta, como se fosse um carimbo, então a gente precisa inverter isso aqui. Selecione a camada, destranque ela, caso você ainda não tenha feito, assim como eu, né? E pressione Ctrl I, ou Comando I, caso você esteja no Mac, né? Para inverter as cores, deixando o fundo branco com as nuvens pretas. Aí, basta fazer o mesmo processo, vir em Editar, definir pré-definição de pincel, renomear e gravar. Prontinho! Temos o mesmo aspecto da outra imagem sem o fundo, beleza? Então, voltando para a nossa imagem principal, você vai vir aqui no seu painel de pincéis e selecionar algum brush com as nuvens individuais. Como eu disse, eu fiz o exemplo com a imagem completa, mas você tem que deixar as nuvens separadas. Então eu vou vir aqui, selecionar uma das nuvens que eu já tenho. Vamos criar aqui uma nova camada somente para as nuvens. E voilá! Você pode também estar clicando com o botão direito do mouse e alterando o ângulo do seu pincel, para conseguir um melhor aspecto, né? É só dar Ctrl Z, caso você queira refazer a imagem, né? E aí é só brincar com os brushes que você tem e construir um céu que você considere agradável, né? E por fim, como cereja do bolo, vamos criar um efeito de iluminação. Para isto, crie uma nova camada, renomeie para Efeito e preencha com a cor preta, fazendo o mesmo processo que fizemos com o céu azul. Você pode vir aqui e alternar as cores dos planos se quiser, né, por exemplo.
Se o preto estiver no primeiro plano, você pode pressionar Alt Backspace. Se ele estiver no segundo plano, você pressiona Ctrl Backspace ou Ctrl Delete, tá? Vá no modo de mesclagem e troque para divisão. Vá até o menu e clique em Filtro, Renderização e Reflexo de Flash. Aqui você vai ter 4 opções de lente. Eu vou selecionar a primeira para este exemplo, tá? Você pode aumentar ou diminuir o brilho e também clicar e escolher o ponto focal da iluminação. Neste exemplo, vamos posicionar mais ou menos na direção do Sol que nós criamos. Dar um OK e pronto. Se você quiser, você pode diminuir a opacidade da luz solar para o efeito aparecer mais. Ou simplesmente desabilitar a layer da luz solar, clicando neste olhinho, e trocando a mesclagem do efeito de divisão para subexposição de cores. E pronto. Aqui no Lens Flare, você pode depois estar trabalhando com calma para atingir o melhor resultado. Você pode mudar o ângulo do reflexo, a densidade, ou mesmo o tipo de efeito. E também, é claro, trabalhar mais na imagem, fazer efeitos para os raios solares, acrescentar elementos como pássaros, um avião, uma pipa, enfim, o que você achar que vai melhorar a sua imagem. O que eu aconselho é que coloque elementos que demonstrem onde a cena se passa. Por exemplo, se for uma praia, coloque algumas gaivotas. Se for na cidade, um avião ou o topo de alguns prédios. Se for um bairro residencial, coloque pipas. Se for uma floresta, acrescente o topo das árvores aqui no canto inferior da imagem. Aqui eu separei alguns exemplos para mostrar para vocês. Este é um quadro inicial que eu fiz para um de meus projetos de fanzine, onde a história vai se passar no Japão, e por isso eu acrescentei alguns galhos de cerejeira aqui no canto inferior do quadro, que são árvores comuns no Japão, né? Eu também acrescentei alguns efeitos no sol, como esse arco luminoso, também modifiquei e apliquei o Lens Flare. E se vocês notarem, eu não coloquei nuvens neste cenário. Isso foi proposital, pois eu quis passar a ideia de um período da manhã, né? Em um dia quente, bonito, mas com um suave vento fresco. Você pode notar isso pelas pétalas de cerejeira voando aqui. Nesse segundo exemplo, eu tenho aqui um cenário simples, né, com algumas montanhas, mas o interessante aqui é que temos exatamente os mesmos efeitos, só que em um cenário noturno. São as mesmas técnicas apresentadas anteriormente. No terceiro exemplo, eu trouxe uma das páginas de um outro projeto, onde a história se passa em uma versão fictícia de São Paulo. Aqui vocês podem perceber que eu apliquei as mesmas técnicas em praticamente todos os quadros e no fundo da página, tanto no céu quanto no efeito solar. E para finalizar, eu tenho essa arte aqui, onde eu apliquei diversos efeitos, né? Mas estão aqui presentes as mesmas técnicas explicadas anteriormente neste vídeo. Então, a partir do que eu ensinei aqui para vocês, vocês podem estar fazendo inúmeros trabalhos. E outra coisa, não é porque você criou uma imagem padrão que você vai utilizar sempre a mesma imagem em tudo. Vocês podem utilizar as mesmas técnicas. Mas o ideal é que vocês sempre façam uma arte do zero, para que nunca fique uma igual à outra, beleza? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.